Michele, qual a quantidade de leite que o bebê toma? Tem como a mamãe saber? Não tem? A gente fica nessa eterna dúvida, né? Sim. Gente, assim, o que a gente tem que ter, assim, quando a gente fala a quantidade de leite que o bebê toma, a gente pode, né, que o bebê, ele tem que faça uma livre demanda, né? Ele vai mamar quando ele está com fome, né? A gente tem algumas restrições que são médicas, né? Que precisa estimular o bebê de 2 em 2 horas. Então, isso sempre, a amamentação vai sempre partir muito da recomendação do médico, né? Então, o médico vai chegar um paciente pra mim e vai dizer, olha, Mica, eu quero amamentar, mas eu também preciso complementar porque o médico, né, me pediu. Mas, o que eu preciso ter a noção? Do que aqui, ó, olha pra gente ver. Isso aqui, gente, é o estômago do bebê no primeiro dia de vida. Imagina. Então, olha, gente, ele é muito... O que ele precisa? Ele é muito pequenininho. Então, aqui tem uma capacidade, gente, muito pequena de 5 a 7 ml. Imagina, 5 a 7 ml são gotinhas. Então, é bem o que o nosso colostro faz. Então, assim, é importante a gente saber. Às vezes, eu tava lá na maternidade, as mães assim, apertavam, mas eu não tenho leite. Saiu uma gotinha, né? Tá saindo uma gotinha. Gente, o apertar... Até a própria esgotadeira não mede produção. Nenhuma sucção ela é mais eficiente do que o bebê. Então, assim, o que sai na esgotadeira nunca é o que sai para o bebê. Porque o bebê, ele suga de forma efetiva, né? Então, isso a gente não tem como dizer a quantidade. Tem, o que vai fazer descer o leite é a sucção. Então, quanto mais o bebê sugar, mais leite vai produzir. Então, por isso que é importante colocar para sugar. Então, às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu não tenho leite, o que eu faço? Eu vou comprar uma fórmula, às vezes compra a fórmula que não é o que foi orientado, porque tô com medo, né? O pediatra não orientou a fórmula, mas eu tô com medo. Porque começa, o teu bebê não tá mamando, ele tá com fome, né? Às vezes o bebê tá quietinho, aí diz assim, ai, meu bebê tá com fome. Bebê com fome, gente, é bebê que chora. Se ele tá com fome, ele tá chorando. Então, o que é importante? A gente ver, olha o tamanho, tá? 3 dias depois, olha o tamanho que ele fica. Então, ele triplica de tamanho. Ele passa no terceiro dia, do terceiro ao quinto dia, ao sexto dia, uma capacidade que era de 7 para 20 ml. Então, 20 a 30. Então, a produção ela vai aumentando conforme a sucção, né? E aí, depois, olha lá, no 7º dia, o que a gente vai ter? Olha o tamanho do estômago. Que vai passar uma capacidade de 45 a 60 ml, né? Então, assim, o que isso mostra? Que quanto mais o meu bebê vai produzir, mais ele mamar, mais ele vai produzir. E o que é importante, mamães, vocês saberem? Logo que o bebê nasce, quando a gente fala da Golden Hour, então a hora de ouro, por quê? Porque o bebê nasce ativo, né? Então os ele nasce abertos, cuidando super tudo, ativo. Super ativo. Então quando né, a gente pega o bebê lá, ele tá né, nos olhando, ele acorda, né? Ele tá num estado ativo. Depois, nas próximas 12 horas, depois da Golden Hour, da primeira e da segunda hora de vida, ele entra num estado, né, de descanso, porque o parto foi extremamente cansativo pro bebê. E o que acontece? Ele às vezes não mama nessa primeira hora, e a gente vai tentar estimular o bebê a mamar quando ele tá descansando. Querendo dormir, né? Querendo dormir. Então, às vezes, as primeiras 12 horas o bebê mama muito pouco. E aí, o que ele faz? Ah, mas ele não vai ter energia. Ele usa um estoque. Nessas primeiras horas, 12 horas, 18 horas, ele tem um estoque, né, de energia. Então, a gente pode estimular? Pode, mas a gente pode deixar esse bebê descansar. E dá tempo do corpo fazer o trabalho do leite descer, sem aquela Isso pressa, mesmo. sem aquela ansiedade de que o bebê já nasceu e o leite já tem que descer. Né? Então, tudo é sábio, tudo é perfeito, né? Então, o bebê já dorme mais, porque realmente deixa aquela mãe descansar do parto, que também é uma coisa nova e diferente, certeza. Né? Então, tudo funciona da melhor maneira possível. É importante a gente não ter aquela ansiedade já de achar que precisa. Claro, o que é importante? Né? Conforme vai mamando, né, o estômago vai aumentando. Aqui a gente tem um estômago com 30 dias, né? Um bebê com 30 dias.
E o que a gente vai ver? Aqui, a partir disso, a capacidade gástrica do bebê vai variar de acordo com o que ele mama. Sim. Cada bebê mama uma quantidade, é de um tamanho diferente. Então, então isso varia muito. Então, o que é importante a gente saber? Né? O padrão, onde é que a gente vai? Aí diz assim, tá, e a quantidade, ok, tô mamando, mas como é que eu vou saber que meu bebê tá mamando? A quantidade certa, se tá saindo o mesmo leite. A gente cuida, pelo padrão, pelo xixi. Xixi e cocô. Xixi e cocô, né? O bebê, geralmente, até os 30 dias, ele faz pelo menos um cocô por dia. Às vezes, existem casos, né, que fica mais uns dias sem fazer cocô, né? Por exemplo, tá sem fazer cocô. Pediatra, né? Liga pro pediatra, tá sem fazer cocô, o que eu faço, né? O pediatra é a melhor pessoa pra te orientar nessas questões. Mas como é que eu vou avaliar? Primeiro dia, tá? Pra gente ter um rápido parâmetro, assim. Primeiro dia, um xixi. Segundo dia, 2 xixis. Terceiro dia, 3 xixis. Quarto dia, 4 xixis. Quinto dia, 5 xixis. 6 dias, 6 xixis. E aí vai. Né? Claro, não é 14 dias, 14 xixis, 14 né? Xixi. A partir do 7º dia, são 7 para mais. Assim, a gente vê um padrão, né? Por exemplo, gente, eu falo isso amedronta, né? Eu com conhecimento, né? Sei de tudo isso. Quando aconteceu com a minha filha, Maitê, né? Eu tenho a Maitê que tem 4 meses. A Maitê já tava com 7 dias e ela tava fazendo 3 xixis por dia, 2 xixis. Eu fiquei apavorada, né? Então, eu quase chorava. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sabendo que se tá fazendo pouco xixi, então eu tô com a pouca produção. Porque eu já tenho uma mamoplastia, eu já tenho cirurgia, né? Outras cirurgias que eu sabia que poderiam impedir a minha produção de leite. Então, eu fiquei apavorada, né? Eu liguei pro pediatra, o que eu faço, né? E graças a Deus, né? A pediatra da Manu, sempre foi da Manu e da Maitê. São diferentes, mas as duas são maravilhosas, né? Sempre super tranquila e dizer pra mim assim, não, Mica, calma, né? Quem sabe é o teu leite, vamos tentar dar um pouquinho mais de mamar. E eu tava, por isso que é importante, né? A rede de apoio, eu falava pro Diego, eu vou comprar uma fórmula porque ela tá com fome. E ele dizia, calma, né? Vamos avaliar, vamos esperar a consulta, né? Então, por isso é importante a rede de apoio, né? Eu fiquei extremamente, né? Só chorava, eu digo, meu Deus, eu tô achando que eu tô mamando, dando mamar, porque ela passava... Isso é outra questão, ela passava o dia inteiro no meu seio. Então, ela fazia poucas pausas. Então, isso quer dizer o quê? Que o bebê tá mamando, no momento que ele para de mamar, ele faz poucas pausas. O bebê tem que fazer uma pausa de 2 horas. 1 hora, 2 horas. Sim. Uma pausa de meia hora, a gente tem que abrir o alerta. O que tá acontecendo? Porque não foi suficiente. Não foi suficiente. Aí a gente tem que entrar com protocolos pra gente aumentar essa produção de leite, né? E se precisa aumentar, a gente tem aquelas outras maneiras, né? Que uma delas é a relactação. E a translactação, que foi aqui, deu o boom, né? Pra nós começar isso, que foi uma foto. Começar esse projeto, né? Que é que muitas pessoas não conheciam, que é quando a gente faz com uma sondinha, né? Ou com o próprio leite, ou com a fórmula, que é uma maneira. Não é a primeira opção, tá? A gente tem outras opções que a gente pode ofertar, né? É importante lembrar. Por exemplo, a gente tem o copinho, né, de cachaça, Carol, esse aqui, que é o que a gente pode, ou com o próprio leite, né? Por exemplo, o bebê tá mamando, eu tô esgotando. O médico, o pediatra pediu que eu tenho que aumentar, o bebê não ganhou peso, perdeu muito peso, né? A gente sabe que perde cerca de 10, 20, 15% do peso depois que nasce. Nasceu, ele perde, ele entra numa curva descendente e depois ele volta a subir. Isso é normal, né? Pela perda de líquido que o bebê tem. Só que acontece, às vezes, esse ganho, essa perda foi muito, né? Então, no caso do exemplo da Maitê, foi 670 gramas. Então, foi muito. Ela perdeu muito, né? Então, ou tu tenta esgotar, preferencialmente a gente tenta esgotar e dar o próprio leite. É o que a maioria dos pediatras orienta. Mas, se caso não tem essa produção, não tô conseguindo, a gente entra com a fórmula. Então, a primeira maneira de a gente ofertar é o copinho de cachaça, um copinho de vidro. Às vezes a gente pode usar o copinho de plástico, tá? Quem tem em casa, às vezes é mais prático, né? Tu tem um copinho, lavou, passou água quente, higienizou com água e sabão, e aí a gente consegue. Então a gente pode colocar na posição de cavalinho, né? O bebê. E aí o que a gente faz?
a gente vai colocar, a gente apoia, né, o copinho no lábio inferior, aqui, e deixa a linguinha pra dentro do copinho. Então, ele vai fazer esse movimento, né? Vai passar a língua e vai tomar. É difícil, é um pouquinho, né? Precisa ter paciência. Paciência, né? Bastante calma pro bebê tomar. Por exemplo, preparo 30 ml, eu vou colocando no copinho e vou dando. Ou o meu próprio leite, né? Então, vou dando devagarinho e o bebê vai tomando. O que acontece aqui, às vezes, é que às vezes a gente perde muito, a gente não tem noção, às vezes, do quanto a gente perde. Nas outras técnicas, a gente tem mais o controle do que o bebê mamou, porque a gente não perde tanto. Então, muitas vezes, essa escolha para quem esgota, porque a gente sabe que às vezes esgotar demanda bastante tempo, é pouco, a gente esgota muito pouquinho, né? Não sai muito. Não sai muito, às vezes, essa aqui não é uma opção muito... Porque desperdiça, acaba escorrendo, né? Às vezes as mamães não gostam muito dessa opção, mas é a primeira opção, é boa também, é super válida. Outra opção que a gente tem, me alcança, Carol, esse aqui, é a colher dosadora. A colher dosadora é uma das preferidas, porque a gente vai da mesma maneira que a gente vai dar pro bebê no copinho, a gente vai apoiar, né, na boquinha do bebê, ó, e a linguinha a gente vai apertar, ó, na posição cavalinho a gente aperta e o bebê vai passar a linguinha e vai tomar esse leite. Então é bem demorado. Geralmente a gente dá o peito e depois a gente entra com o complemento. Às vezes o bebê toma, às vezes toma todo o complemento, às vezes não toma. E isso às vezes é temporário até o bebê engrenar num ganho de peso, né? Só a gente faz isso pra não perder a amamentação. Sim. Por que eu não dou na mamadeira, gente? Porque o bico da mamadeira, ele já é um bico pronto. Então é mais fácil do bebê pegar. Então ele no momento da mamadeira, ele vai fazer confusão de bico, porque o bico da mama é diferente do bico da mamadeira. E ele vai fazer confusão de fluxo. Porque é muito mais fácil Porque é muito mais fácil a mamadeira, o fluxo da mamadeira, do que do seio. E então ele se acostuma, e isso é bem comum. Então por isso que a gente tenta dar essas outras opções pra gente não perder a amamentação. É necessário. Mostra essa colherinha aí pro pessoal. Ó, essa é a colher dosadora. Você encontra em qualquer farmácia, ó, ela é maleável, né? Às vezes usa pra dar papinha também, né? Mas a gente usa bastante pra o leite, né? Não tem necessidade de vocês comprarem, né? Porque vamos pensar que a gente vai ter muito sucesso na amamentação e que não vai precisar, né, de uma introdução de fórmula. Mas se precisar de fórmula ou do próprio leite, a gente tem esses métodos que a gente pode usar, tá? Da maneira correta. Outra maneira que a gente tem, que é a relactação e a translactação, que é com uma sondinha, tá? Essa sondinha a gente compra... essa minha eu comprei em Santa Maria, porque aqui eu não tinha achado, só por encomenda. Eu comprei... acho que minha mãe acabou comprando todo o estoque da farmácia, porque eu usava muito, né? Então, essa aqui é uma sonda uretral, tá? Tamanho 4. O calibre da sonda sempre vai ser 4, a gente vai usar. Como é que a gente usa, gente? A sondinha, tá? O tamanho é esse. Às vezes a gente usa 6 em algumas exceções, tá? Mas a gente vai colocar. Pode ser num copinho, né? Na foto que eu usei, eu usei no copinho. No copinho, né? Naquele copinho ali. Mas pode ser até numa mamadeirinha pequenininha. A gente vai colocar o leite. Vai colocar a sondinha. Então a gente vai posicionar o nosso bebê. Nesse momento, geralmente a gente precisa de ajuda, tá? Porque é difícil, porque tem que segurar o leite, tem que posicionar o bebê, tem que apoiar a mamadeira. A sonda, então é bem complicado. Então, geralmente, vocês vão precisar de alguém pra ajudar, o marido, a mãe, alguém da rede de apoio pra ajudar vocês. Então, a gente vai posicionar o bebê, tá? A gente posiciona lá o nosso bebezinho. E o que a gente vai fazer? A gente coloca o bebê no seio. E aí, o que a gente vai fazer? Essa pontinha, a verdinha pra dentro, tá? E aqui o que a gente faz? A pontinha da sonda, a gente coloca o bebê começa a sugar, a gente entra com a sonda no cantinho da boca, tá? E ele vai começar a sugar. No momento que ele começa a sugar, o leite sobe e entra pela boquinha. Com o peito. Junto com o peito. O que faz isso? A gente continua estimulando a produção láctea,
continua produzindo o leite e a gente tá conseguindo introduzir a fórmula ou o próprio leite para aumentar a ingesta desse bebê. Então, assim, a gente coloca no cantinho. O que é importante? Nunca acima da cabeça, nem muito abaixo. Às vezes a gente abaixa para diminuir o fluxo, para o bebê ter mais dificuldade. Às vezes, para a gente sair da relactação e voltar a tirar, voltar para o peito, porque às vezes se acostuma muito, que foi o meu caso, que eu tentei tirar e ficar só com o peito, a gente baixa mais para ter mais dificuldade. E às vezes a gente pode entrar até com um nozinho aqui na sonda, né? Apertar bem para ele ter mais dificuldade para sugar. Então a gente coloca aqui e o bebê vai sugar junto o complemento com o peito, pra gente não perder o estímulo que tem que ser, né? De 3 em 3 horas, de livre demanda. Então